Putin foi alvo novamente? O Kremlin diz que foi uma tentativa de assassinato e logo em seguida se contradiz. Moscou grita sobre terrorismo de Estado e ameaça a retaliação, enquanto admite discretamente que está perdendo a guerra dos drones para a Ucrânia. Até mesmo dentro da Rússia, autoridades confessam que não conseguem igualar as capacidades pesadas de drones da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia está ficando sem desenjinha. As proibições de exportação são estendidas novamente, enquanto ataques ucranianos atingem a infraestrutura de energia. A escassez de combustível não é mais temporária, é sistêmica. Enquanto isso, o Laipolé está sob fogo botino. Pressão impacável, combate constante, nenhuma estabilização. A linha de frente se recusa a ceder, e o Kremlin está visivelmente em pânico. Preste atenção, analisaremos o que acontece agora. Olá, este é o Ukraine Today. Maria Ferovonova aqui com as últimas atualizações. Ataques ao Palácio de Putin. A defesa aérea da Rússia supostamente interceptou 91 drones de ataque que se dirigiam à residência do líder do Kremlin. Isso foi declarado pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que ameaçou com uma resposta. A posição de negociação da Rússia será revisada, levando em conta a transição final do regime de Kiev para uma política de terrorismo de Estado. Os alvos e o momento do ataque retaliatório da Rússia após o ataque à residência oficial de Putin já foram determinados. Ao mesmo tempo, Lavrov afirmou que a Rússia não tem intenção de se retirar do processo de negociação. Além disso, o assessor de Putin, Yuri Ushakov, informou que o ditador russo supostamente levantou a questão do ataque durante uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, Trump teria prometido, após a guerra, mudar sua abordagem na comunicação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou a declaração do lado russo de mais uma mentira e afirmou que isso poderia ser uma preparação para novos ataques contra a Ucrânia, inclusive Kiev. Segundo ele, Moscou estava procurando um pretexto para atacar prédios do governo, numa tentativa de sabotar os esforços diplomáticos da Ucrânia junto com seus parceiros. Essa é uma história falsa que a Rússia precisa para justificar novos ataques e evitar tomar medidas reais para acabar com a guerra. O presidente também enfatizou que, ao contrário da Rússia, a Ucrânia não está tomando ações que possam enfraquecer a diplomacia. Uma tática típica russa de mentiras. Além disso, eles já atacaram Kiev, inclusive o prédio do gabinete de ministros da Ucrânia. A Ucrânia não toma medidas que possam minar a diplomacia. A Rússia sempre faz isso. Isso é uma das muitas coisas que nos diferencia. Também é importante notar que foram registradas inconsistências significativas nas declarações de autoridades russas. Em particular, o Ministério da Defesa da Rússia informou que 89 drones foram abatidos em várias regiões do país. Ao mesmo tempo, Lavrov afirmou que até 91 drones estariam supostamente voando especificamente em direção à residência de Putin na região de Novgorod. Ou será que o Kremlin ficou tão abalado com o sucesso das conversas entre os Estados Unidos e a Ucrânia? Presentes de Ano Novo para os ocupantes. Os pássaros do Magyar deram um golpe sério nas forças especiais da principal diretoria de inteligência da Rússia. Mais de 120 integrantes das forças especiais da 14ª Brigada de Forças Especiais do GRU da Federação Russa foram eliminados. Tozik foi esquartejado, como resultado da operação planejada e executada na noite de 26 de dezembro pelos pássaros do 1º Centro de Forças Especiais do SBS. Junto com o SSO na região de Berdiansk, TOT, região de Donetsk, de acordo com informações operacionais confirmadas. Foi uma operação de reconhecimento e ataque, tendo como alvo o comando do ocupante, postos e locais de implantação de tropas. 51 mortos em combate, 74 feridos. O inimigo está tentando meter medo. Os russos exibiram o Oreshnik na Bielorrússia. O ministro da Defesa divulgou o vídeo do deslocamento de mísseis. O Ministério da Defesa afirmou que condições criadas na Bielorrússia para serviço e acomodação de militares russos e pessoal das unidades dominam novas áreas de patrulha. Especialistas de lançamento, comunicações, segurança, energia, mecânicos e motoristas dos sistemas Oreshnik requalificaram-se com simuladores modernos. Enquanto isso, a Ucrânia está acompanhando o ritmo dos armamentos e está preparando seu próprio análogo do sistema HIMARS. Especialistas locais estão trabalhando em um equivalente do sistema americano de lançadores múltiplos de foguetes. O sistema está atualmente em fase de desenvolvimento.
Espera-se que seja uma plataforma universal única, capaz de lançar diversos meios de destruição, foguetes do tipo GMLRS para o HIMARS, assim como mísseis para diferentes finalidades. De acordo com especialistas, o desenvolvimento de um análogo do HIMARS é motivado pelo desejo de reduzir a dependência da Ucrânia em relação aos Estados Unidos. Indústria de defesa! Analistas sugerem que o sistema nacional será construído sobre um chassi europeu. Teoricamente, o sistema poderia ser usado não apenas para lançar foguetes e mísseis, mas também drones. Como exemplo de um sistema multifuncional desse tipo, especialistas citam o novo Europlast GTS, que, entre outras capacidades, pode lançar munições vagantes, Sky Striker. As armas ucranianas estão devastando o exército russo. Na linha de frente, a Ucrânia usa drones FPV de baixo custo controlados por rádio, que, segundo avaliações ucranianas, são uma das principais causas das perdas inimigas em 2025. Mesmo na Rússia, autoridades admitiram que estão ficando para trás da Ucrânia em drones pesados. Como Kiev conquistou essa vantagem e por que Moscou não consegue acompanhar, nossos jornalistas têm os detalhes. Um novo patamar em escala. A Ucrânia acelera o desenvolvimento de sua indústria de defesa e se prepara para introduzir novos sistemas de artilharia, mísseis e veículos não tripulados. Mais de 50% do armamento do exército ucraniano é produzido internamente, o que não só permite destruir o inimigo nas linhas de frente, mas também atacar profundamente dentro da Rússia. Hoje, a Ucrânia é uma das líderes, e eu diria até mesmo uma referência, na produção de drones de longo alcance, armas balísticas, mísseis de cruzeiro e drones não tripulados. Bem, em certos aspectos, é claro, estou me adiantando um pouco. Mas já podemos afirmar isso. A Ucrânia conseguiu não apenas ampliar seu programa de uso de drones aéreos de ataque para o nível de operações sistemáticas contra a retaguarda da Federação Russa, mas também implantar barcos não tripulados e drones marítimos no Mar Negro, o que bloqueou completamente o Mar Negro para os ocupantes russos. As forças armadas da Ucrânia estão atacando com sucesso alvos militares na Federação Russa. Drones ucranianos deram um golpe histórico na indústria petrolífera da Rússia, paralisando 38% de suas refinarias e criando uma crise sem precedentes no mercado de combustíveis. Desde o início da guerra em grande escala, a Ucrânia aumentou a produção de armas e a implementação de novas tecnologias, que já estão sendo usadas na linha de frente. As Forças Armadas da Ucrânia começaram a usar mísseis balísticos Sapsan, de produção nacional, para atacar o inimigo. A Ucrânia também melhorou a eficácia de seus ataques com mísseis Neptune e Flamingo. Mais de 500 empresas ucranianas estão envolvidas no desenvolvimento e produção de Vants. Os equipamentos são testados em condições de combate todos os dias. A indústria de defesa da Ucrânia é capaz de produzir até 8 milhões de drones por ano, desde que haja financiamento suficiente. Drones FPV, drones de reconhecimento que carregam bombas, interceptadores, drones kamikaze táticos e drones com fibra ótica. A Rússia está significativamente atrás nessa área, enquanto a Ucrânia está ativamente desenvolvendo novos tipos para diferentes finalidades com características distintas. E isso diz muita coisa. Isso aponta para uma perspectiva muito mais ampla sobre as possibilidades técnicas e tecnológicas de soluções dentro de um componente específico das capacidades de ataque, drones de ataque de longo alcance. Atualmente, o número de drones FPV do lado ucraniano supera o número desses drones usados pelos ocupantes russos. Além disso, a Rússia admitiu que está ficando para trás da Ucrânia no campo dos drones pesados. De fato, até hoje, a Ucrânia está muito à frente da Rússia quando se trata do uso de drones de ataque. Eu diria até mais. A Ucrânia possui toda uma variedade de diferentes tipos de modificações de drones de ataque de longo alcance, que são usados em diversas condições ou em combinação. E do que a Rússia é conhecida nesse aspecto? Ela é conhecida por simplesmente pegar e copiar o Shahed 136 iraniano, renomeá-lo para Geran 2 e usá-lo contra a Ucrânia, ocasionalmente modificando o conceito geral.
A guerra se tornou um poderoso catalisador para o desenvolvimento do complexo industrial de defesa da Ucrânia. O volume da produção doméstica de armas aumentou dezenas de vezes. Graças às empresas privadas, a Ucrânia consegue criar inovações na indústria de defesa e implementá-las de forma eficaz no campo de batalha. Até 2022, tínhamos um orçamento militar muito modesto e tecnologias limitadas. Mas, mesmo assim, graças à nossa criatividade, conseguimos superar a Rússia em várias áreas. Mesmo que antes da invasão em grande escala da Ucrânia, a Rússia tivesse, de certa forma, em comparação conosco, uma base de recursos muito maior, quase ilimitada. Atualmente, sim, em várias tecnologias de mísseis, alcançamos resultados que nem mesmo a Rússia possui. Pegue, por exemplo, o míssil Flamingo. Mesmo sendo um produto de mobilização e ainda bastante cru, ele já possui um alcance básico de 3.000 quilômetros. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armamentos de alta precisão, capazes de destruir alvos militares importantes do inimigo bem atrás das linhas de frente. A situação em Rolaipola continua extremamente difícil, de acordo com as forças de defesa do Sul. Combates intensos continuam ao longo da linha de contato, com pressão constante, confrontos frequentes e condições que mudam rapidamente no terreno. As forças ucranianas estão operando em um ambiente complexo e dinâmico, onde cada posição e movimento exigem máxima coordenação e resiliência. Mais detalhes sobre o que está acontecendo na linha de frente e o retrato real da zona de combate você confere em nosso panorama militar completo. A DG sob ataque de drones ucranianos. As autoridades locais não estão divulgando detalhes do ataque. O Ministério da Defesa da Rússia relatou a suposta derrubada de 3 drones de asa fixa sobre a região. De acordo com vídeos publicados em canais do Telegram, o aeródromo militar de Kanskoye foi atingido. Isso é, na verdade, uma continuação desses ataques. Os alvos mais fortemente protegidos, ou seja, os aeródromos, são exatamente esses locais. E o fato de que na própria Adiguésia os russos não conseguem esconder suas aeronaves e que a infraestrutura do aeródromo foi atingida é um exemplo claro de que a luta não deve ser contra as aeronaves em si, mas contra suas bases. É justamente aí que eles são mais vulneráveis. A incursão na Adiguésia, ao que parece, não é o único golpe recente contra as defesas russas. No dia 27 de dezembro, o canal de TV deles, Zvezda, publicou vários vídeos vindo da Ucrânia. Kupiansk, na região de Kharkiv, uma cidade cuja captura o ministério vem reivindicando desde o final de novembro. As imagens deveriam confirmar o controle russo sobre a cidade, mas em um dos vídeos, um grupo de soldados russos é visto, na verdade, recuando, e isso foi notado. Correspondência militar Z. São a pressão sobre nossos parceiros europeus, sobre os americanos e também sobre nós, cidadãos da Ucrânia, para dar a impressão de que as coisas estão realmente ruins por lá. E uma ideia paralela está sendo disseminada de que nosso governo está escondendo algo de nós. Existem maneiras de combater drones ou simplesmente defesa aérea de neve, como nossos defensores chamaram este vídeo. Nele, o ocupante, alerta de spoiler, tenta sem sucesso derrubar um drone FPV ucraniano. Mas no final, esse drone FPV derruba o ocupante de vez. De acordo com as forças de defesa do Sul, parte de Rolaipola, na região de Zaporozhye, está sob controle dos ocupantes. Ressalta-se que a situação é difícil. Combates intensos continuam por lá. E essa direção é importante, porque leva em direção a Zaporozhye, o centro regional. As forças russas fizeram várias tentativas persistentes. Ao longo de todo este ano, eles tentaram repetidamente romper em direção à cidade de Zaporizhia, pelo sul, mas lá eles encontraram nossa linha defensiva extremamente bem fortificada e resiliente. E, de fato, ao expandir e desenvolver estrategicamente sua operação a partir do leste, na região de Donetsk, eles conseguiram concentrar e reunir uma quantidade substancial e suficiente de forças militares. E assim, eles começaram a avançar, não mais pelo sul, mas pelo leste. Putin não está ciente do que está acontecendo na linha de frente. Além disso, seus próprios generais o estão enganando, segundo propagandistas preocupados. E o homem não faz a menor ideia do que está acontecendo na linha de frente. Desde o início da chamada Operação Militar Especial.
Na verdade, é por isso que, segundo seus informantes, Putin fala todas aquelas besteiras. Basicamente, o Estado-Maior está cuidando das coisas, o Estado-Maior está no comando. E agora ele começou a se envolver em assuntos que, consequentemente, não refletem a realidade, inclusive em relação a... Putin é um oficial profissional da KGB, um homem que recebe informações extensas de uma ampla variedade de fontes diferentes, incluindo, digamos, de fontes semi-oficiais. Isso não se resume apenas a segredos oficiais, por assim dizer, e não vem apenas dos generais. E pensar que Putin é tão estúpido e não entende o que está acontecendo que alguns generais estão lhe dizendo bobagens. E é por isso que ele também fala bobagens. É tudo planejado, ação claramente orquestrada. Bem, enquanto o exército russo de Putin se envergonha, o exército ucraniano destrói o inimigo. Por exemplo, aqui estão algumas fotos da floresta de Serebryansk, que fica localizada na direção de Lyman, na frente de batalha. Nestas imagens, drones FPV ucranianos estão destruindo o inimigo de forma completa e irreversível. A Rússia mais uma vez estendeu sua proibição de exportação de gasolina, e os drones ucranianos são um dos principais motivos para isso. Os ataques à infraestrutura energética russa se intensificaram. Isso está alimentando o caos no mercado interno de combustíveis e transformando a escassez em um problema sistêmico. Esses ataques não são mais isolados, eles se tornaram parte de uma estratégia deliberada. Nos Estados Unidos, essa abordagem é cada vez mais vista como uma pressão justificada sobre a máquina de guerra russa. Porque Washington aprova esses ataques e o que espera o chamado país posto de gasolina que está ficando sem gasolina, nós explicamos em nosso relatório. Pela terceira vez, o governo russo estendeu a proibição de exportação de gasolina no país. E tudo isso graças aos ataques precisos dos drones ucranianos. Hoje é um bom dia. Não. Não importa o quanto Putin tente afirmar que está tudo bem com a economia da Rússia. Os negócios estão funcionando, buscando melhorar a eficiência. A realidade é completamente diferente. Algo estranho está acontecendo. Então, na verdade, isso não é um engarrafamento, é uma fila no posto de gasolina. O país, que é um posto de gasolina, ficou sem gasolina. Agora, as restrições vão permanecer em vigor até 28 de fevereiro de 2026, inclusive, porque até o próprio povo deles está ficando sem combustível. O agravamento da situação no mercado interno de combustíveis aconteceu em meio aos ataques das Forças Armadas ucranianas às refinarias de petróleo russas. Desde o início de agosto, mais de 20 refinarias de petróleo foram atingidas, algumas das quais foram parcial ou totalmente colocadas fora de operação. Segundo estimativas da Bloomberg, em outubro, o volume de refino de petróleo na Rússia caiu para quase 5 milhões de barris por dia, quase 10% a menos em comparação com julho, atingindo o nível mais baixo em pelo menos os últimos 5 anos. Sim, de fato, os ataques ucranianos no território da Federação Russa, nas refinarias russas. As refinarias de petróleo prejudicaram significativamente a capacidade da indústria de refino de processar petróleo bruto e produzir derivados, em especial certos tipos de gasolina. Por isso, o déficit na Rússia continua em um nível bastante alto, e o país é forçado não só a limitar suas exportações, mas também se tornou um importador de gasolina. Em primeiro lugar, agora está importando combustível da China. Os ataques à infraestrutura energética russa não são apenas uma resposta ao ataque da Rússia contra a Ucrânia. Isso faz parte de um plano para minar a economia do país agressor. E até mesmo nos Estados Unidos isso é visto de forma favorável, como afirmou o general aposentado do Zuzua. Ben Rhodes, essa é a abordagem correta. Isso é uma parte importante para alcançar a vitória sobre a Rússia. E, curiosamente, a maior parte disso está sendo feita com tecnologias ucranianas, armas ucranianas desenvolvidas por eles mesmos e inteligência ucraniana. Portanto, acredito que esse é o caminho certo. A Rússia não conseguirá financiar sua agressão se perder a receita da exportação de petróleo e gás para a China, Índia, Turquia e outros compradores. Além disso, os ataques ao setor de petróleo e combustíveis já estão criando uma certa escassez de combustível no mercado interno russo, especialmente para o abastecimento do exército. Isso não pode! Esse é um dos principais focos, ataques à indústria de petróleo e gás russa. Por quê? A resposta é muito simples.
Toda a economia russa e todo o orçamento russo agora dependem exclusivamente do setor de petróleo e gás. Não importa qual outro setor tenhamos em mente, por exemplo, o transporte ferroviário. Transporte marítimo, qualquer tipo de produção interna, tudo isso, de uma forma ou de outra, depende do efeito do aumento ou queda das exportações de petróleo e gás. Isso inclui também a extração de petróleo e gás. E se o preço global do petróleo bruto estiver significativamente baixo, se o volume total de suas exportações diminuir substancialmente, se a Federação Russa reabastecer seu orçamento nacional consideravelmente menos, com receitas de petróleo e gás, então também faltará recursos para travar a guerra contra a Ucrânia. É por isso que isso é, digamos, uma das principais bases sobre as quais tudo se sustenta, incluindo a grandiosidade inflada da Federação Russa. E à medida que continuam os ataques das refinarias de petróleo aos sistemas de transporte de gás, centros de distribuição de gás e assim por diante. Tudo isso também vai afetar a capacidade da Rússia de continuar a guerra contra a Ucrânia. Atualmente, moradores de pelo menos 57 regiões da Rússia estão enfrentando escassez de gasolina. Além disso, também há escassez na linha de frente. Chegou ao ponto em que é mais barato alimentar um cavalo do que encher o tanque de uma van. Essa estratégia da Ucrânia tem sido bem sucedida. Já existe uma escassez. E pode piorar ainda mais no futuro. Afinal, as sanções ucranianas que atingem várias partes da Rússia são muito mais eficazes. Sim, claro, a Ucrânia vai continuar com a prática de atacar refinarias de petróleo. Isso vai continuar. E eu acho que a principal tarefa das forças ucranianas agora, praticamente de todas as forças de defesa da Ucrânia, é tornar quase todas as refinarias de petróleo na parte europeia da Rússia inoperantes e fora de funcionamento. Ou seja, para que a parte europeia da Rússia não processe petróleo de forma alguma. E, aliás, essas são as refinarias mais modernas. Aquelas localizadas mais ao fundo do território russo, na retaguarda, como a Sibéria, a região central e por aí vai. Até o Extremo Oriente, são refinarias de petróleo que ainda operam, em sua maioria, com tecnologias da era soviética. Mas na parte europeia da Federação Russa, essas são instalações mais modernas, e perdê-las é o mais doloroso, e eu diria até catastrófico, em comparação com o que restará para a Rússia fora do cinturão europeu. Como resultado dos ataques, o governo russo já investiu. O país parou de exportar derivados de petróleo, aumentou as compras de gasolina da Bielorrússia e começou a importar combustível da China e de outros países asiáticos. A Agência Internacional de Energia já havia previsto que a redução dos volumes de refino de petróleo, devido aos ataques ucranianos, persistiria pelo menos até meados de 2026 e possivelmente por mais tempo. Afinal, a indústria de defesa ucraniana continua se desenvolvendo e Putin não está parando a guerra. Por enquanto é só. Fique com a gente para ser o primeiro a saber o que está acontecendo agora. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até breve!